área, ela é essencial para todo crente que se preza. Precisamos consagrar, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos ouvir a exposição da palavra de Deus, precisamos renunciar, precisamos ter uma vida recomendada, uma vida que dê fruto e esse fruto permaneça. E nós estamos aqui, não é? Com a ajuda do nosso Deus nesta manhã, porque, como sempre, estamos juntos, lutando pela igreja, pelos irmãos, pelas irmãs, os que estão fracos na fé e por nós mesmos e a nossa família. Então, nós vamos ler a Bíblia agora, não é? Vamos ficar em pé. O Salmo 120. O Salmo 120. Está escrito: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Vamos orar, não é? Nesta oração, irmão, vamos pedir a proteção de Deus contra essa pandemia, não é? Essa peste que está assolando o mundo inteiro e agora na sua segunda onda, e já temos relatos de pessoas sendo reinfectadas e hospitalizadas. Não é aquela doença que quem teve não vai ter mais. Uma pessoa reinfectada, irmão, está com o corpo já debilitado da primeira. E fica muito difícil, muito complicado para a pessoa. Então vamos nos resguardar, vamos fazer nossa parte, que Deus ele faz a dele. Quem precisa de oração? Nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, pela noite que dormimos, Senhor, acordamos, nos levantamos, porque o Senhor nos ajudou. Pai querido, guarda nós, nossa família, a igreja, a nossa população, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, dessa pandemia, Senhor. Há muitos órfãos, Senhor Deus, já, viúvas e viúvos, ó Pai, por causa dessa pandemia. Vem nos ajudar, Senhor, nos guarda, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma súplica de uma pessoa perseguida. Salmo 120, versículo 1 e 2.
Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Quando a gente lê esse salmo, a gente percebe que está diante de uma pessoa que está suplicando. Estamos diante de uma súplica de uma pessoa que estava sendo perseguida por inimigos. E por causa da perseguição, o salmista do Salmo, ele estava suplicando a Deus. E é do conhecimento de vocês que todos nós, de vez em quando, também nós passamos ou nós nos encontramos em situação como esta. Perseguição. A perseguição é uma situação embaraçosa, deixa a gente embaraçado e é uma situação difícil, porque a perseguição deixa a gente em dificuldades. Apesar de não sermos o sujeito ativo da perseguição, somos passivos no momento da perseguição, quando a gente está sendo perseguido, e muitas vezes quando só temos plantado o bem, quando só temos plantado boa semente. Mas quando vem a perseguição, ela embaraça a gente. Ela deixa cada um de nós em momentos difíceis, em momentos complicados, não é? E o salmista do Salmo 120, ele estava sendo perseguido por gente mentirosa. Ele estava sendo perseguido por gente caluniadora. E a gente vê que isso não é novo. Este salmo tem mais de 2000 anos. E naquela época já havia perseguição. Já havia pessoas que, na verdade, elas eram pessoas mentirosas e caluniadoras. Vocês sabem que quando os inimigos se levantam contra nós, a primeira coisa que eles procuram é uma falha nossa, é uma fenda na nossa vida, é uma ação reprovável em nós. Mas quando eles não encontram, então eles partem para essa baixaria, esse tipo de ação que nós podemos chamar diabólica. Uma pessoa que fica caluniando, inventando história com alguém, mentindo sobre a reputação de alguém, uma pessoa dessa, para mim, ela está totalmente endemoniada. Até porque a Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio. Ele nunca deixou de ser e é o pai da mentira, o pai da calúnia. Então, às vezes a pessoa pode dizer assim: eu não me importo do que digam de mim. O que importa é o que eu sou. Para a gente verbalizar isso é uma coisa, mas na prática, uma calúnia incomoda qualquer pessoa.
Uma mentira, ela incomoda qualquer pessoa. Por mais que alguém diga, eu não sou, eu não fiz. Mas se isso não funcionasse de alguma forma, Satanás não usava. Então aqui é um salmo para o crente, para a pessoa que está sendo perseguida. Glória a Deus. Então, a gente precisa entender que quando vem a perseguição, a gente tem que ter uma resposta para a perseguição. A gente tem que ter uma reação. Todos têm reações diferenciadas e nós temos que ter uma reação. Então a Bíblia, como um livro de fé e de prática religiosa, que na verdade nos ensina como é que a gente deve proceder, tanto na hora da alegria como da tristeza. O salmista aqui, ele traz para nós hoje uma orientação, uma direção muito importante para a vida de quem estiver sendo perseguido ou perseguida. Você que está acompanhando a nossa transmissão, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem uma palavra para você. Glória a Deus. Então, ninguém pode viver a vida inteira sendo perseguido e ficar de braços cruzados. Chega um momento que a pessoa tem que tomar uma decisão. E assim aconteceu na vida do salmista. Veja que a perseguição, ela provoca angústia. A calúnia provoca angústia. A mentira provoca angústia. Por isso que o salmista disse, na minha angústia. Quer dizer, ele estava sendo caluniado. Mas, se ele não era nada disso, por que ele ficou angustiado? Porque a calúnia e a mentira, ela nos faz sofrer realmente. Então, quando o salmista se vê angustiado, que ele diz, na minha angústia, quer dizer, no ponto mais alto do meu sofrimento. Quando eu cheguei no meu limite, que eu não aguentava mais, então ele diz, clamei ao Senhor. Aleluia. Ele resolve pedir ajuda e pedir o auxílio e a proteção da pessoa que eu sempre chamo a pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus. A pessoa certa é Jeová. A pessoa certa é aquele que diz, eu sou o que sou. E você deve fazer o mesmo. E eu devo fazer o mesmo. Uma história que se levanta, uma calúnia que se apresenta, e às vezes a pessoa quer tomar providências com suas próprias mãos, com as suas próprias armas. Mas as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. As nossas armas são poderosas em Deus. Nós estamos usando uma arma muito poderosa hoje de manhã. O jejum. Aleluia. O jejum. A Bíblia diz que até casta de demônio, Jesus disse, se expulsa com jejum, com oração.
Então, ele disse, eu clamei ao Senhor. Ele vai buscar uma ajuda de Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Glória a Deus. E diz assim, e ele me ouviu. Eu sempre tenho ensinado aqui que oração tem resposta. Que Deus responde oração. O salmista disse, eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Por que que Deus ouviu a oração do salmista? Deus ouviu porque o nosso Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Falaria a Deus e não cumpriria? Ele prometeu, na sua palavra, ouvir a voz daquele que clama. E ele disse isso no ministério de Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim que eu responderei. Era isso que ele estava dizendo. Por isso que o salmista disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A promessa que Deus fez a Jeremias, ela vale para você também. Camanxandaraia. A promessa que Deus fez ao profeta Jeremias, vale para nós também. Ela não tem prazo de vencimento. Clama a mim e eu te responderei. Glória a Deus, aleluia. Então, o que eu posso te dizer aqui, já que nós temos essa promessa, que Deus ouve a voz daquele que clama, então, o conselho de Deus para nós é não se desesperar. Não se desespere. Tenha calma. Tenha equilíbrio. Não se desespere. Tenha calma, tenha equilíbrio. O Salmo 46 confirma esta declaração. 46:10. Aquietai-vos. Quer dizer, tenha calma. Tenha equilíbrio, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ramanxandaraia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Tenha calma, porque Jesus ainda acalma a tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Não se desespere, tenha calma e tenha equilíbrio. Não perca o equilíbrio diante da luta, diante da perseguição. Equilíbrio. Os nossos inimigos, eles usam essa tática, essa maneira, tentar nos desequilibrar. Nas igrejas existem pessoas assim, usadas pelo diabo para desequilibrar o pastor. Quando pensa que não, o pastor está discutindo em cima do púlpito, a igreja olhando, não é? Às vezes desabafando, maltratando, entendeu? Ele desequilibra, mas é porque ele foi insultado. Ele vem sendo insultado e ele
perdeu a paciência. Mas as pessoas dizem assim, o pastor não devia ter feito assim. Elas dificilmente dizem assim, os irmãos não deviam ter feito isso. Então, é preciso ter equilíbrio, sabe? Quando a gente está sendo caluniado e perseguido. Ter calma, não desesperar e saber que o nosso Deus, esse Deus que a gente serve, Ele é justo. Quem tem essa certeza que Deus é justo? Deus não faz injustiça. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Mais cedo ou mais tarde vai colher. E a colheita são como árvores. Tem árvores que dão o seu fruto mais rápido, tem outras que demoram mais, mas vem a colheita. Então, não se desespere, tenha calma, tenha equilíbrio. Por quê? Há esse conselho de não se desesperar. Porque o que Deus reservou para mim, o que Deus reservou para você, o que Deus reservou para nós, o que Deus reservou para você, é seu. Aleluia! O que Deus reservou para você é seu. É seu, é seu, é seu. E ninguém vai tomar. Aleluia! Banassuita! O plano que Deus tem para a tua vida é exclusivamente teu. Deus tem um plano individual e pessoal em cada criatura. O plano de Deus para a minha vida não serve para a sua. O seu plano não serve para a minha. O plano é de Deus para cada um. É seu. Ele fez para você. Ninguém vai roubar. Aleluia. Rabasuíta Mahaiaceia. Então, ele diz, da minha angústia eu clamei ao Senhor. Então, é a pessoa certa, ideal da gente clamar. E a Bíblia diz, na verdade, o salmista, não é? Ele apresentou a sua queixa a Deus. E como o salmista, apresenta também a sua queixa a Deus. Às vezes, a gente fica se queixando para um, se queixando para outro, se queixando para terceiro, se queixa aqui, se queixa ali. Mas o salmista apresentou a sua queixa a Deus. Veja o que ele diz aqui na sua oração. Primeiro ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Aí no versículo 2 ele apresenta a queixa dele. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aleluia. Ele estava dizendo assim, Senhor, me livra desse povo mentiroso, me livra dessas pessoas mentirosas, me livra dessas pessoas enganadoras. Era isso que ele estava dizendo. Não tem nenhum mal em fazer uma oração como essa. Aleluia. Às vezes, irmão, a gente não recebe porque a gente não pede. Está escrito que a gente não pede. Aleluia. É como se a gente tivesse conformado com aquele sofrimento e não tivesse nenhuma esperança. Só pede quem tem esperança. Quem tem esperança em Deus, pede a Ele. E aqui é a casa de você pedir. Jesus disse, essa casa será chamada casa de oração. Oração é petição, é pedir a Deus.
Vocês se lembram de Ana, angustiada, sofrendo? Ela foi para a igreja, para o templo, e apresentou a sua queixa a Deus. Eu não tenho um filho. Eu estou sendo humilhada, perseguida pela competidora. Ela faz pouco de mim. Aleluia. Me dá um filho, Senhor. Se o Senhor me der, eu vou te entregar. Ela se queixou, mas se queixou nos pés de Jesus. Dê glória ao nome dele. E quem se queixa nos pés de Deus, não volta sem resposta. E Deus usou o sacerdote e disse: seja feita conforme a tua vontade. E ela já não saiu mais da igreja triste. Nem grávida ela ficou na igreja. Nem grávida ela ficou. Ela saiu alegre porque Deus deu resposta. Deu uma resposta de esperança. Aleluia. Volte hoje para casa, de posse da sua resposta. Aleluia. Veja que Deus atendeu a oração dela, mas ela só foi desfrutar da bênção depois de mais ou menos 9 meses foi que chegou. Amém? Vamos dizer a média de 9 meses ou um ano, quem sabe, porque Deus disse que ia atender, o Senhor faça. Mas ela passou o processo da gravidez e ela só foi desfrutar da sua vitória depois de, no mínimo, 9 meses. Mas ela já voltou alegre. Então, volte para casa feliz, irmã. Volte para casa feliz, meu irmão. Porque Deus já ouviu a voz do teu lamento. Camansuíta maracheia. Senhor, livra a minha alma desse povo mentiroso. Me livra desse povo de língua enganadora. Está vendo? O que isso significa dizer? É que ele pediu a Deus providência. Quem está pedindo a Deus aqui providência? Pois o Deus da providência está aqui. Era isso que ele estava dizendo, irmã. Senhor, toma providência. Aleluia. Toma providência com esse povo mentiroso, enganador, caluniador. Senhor, tome providência, Senhor. Aleluia. E ele disse: e na minha angústia eu orei, e ele me ouviu. Quer dizer, Deus tomou providência. Aleluia. Deus vai tomar providência. Camanxandarabacaia. Aleluia. Se for preciso a jumenta falar outra vez, a jumenta vai falar, mas Deus vai tomar providência. Porque um coração sincero, Deus não despreza. Uma oração sincera, Deus, Ele não despreza. Então o salmista, ele pede a Deus providência, que Deus tome providência com os falsos, que Deus tome providência com os hipócritas, aleluia, que Deus tome providência com os caluniadores, que Deus tome providência com os mentirosos. Anabaxandarabacandaraia. Esse Deus que a gente serve é o Deus da providência. Então, peça para o Senhor tomar providência. Quando ele disse assim, olha, quando ele diz assim, Senhor, livra-me, livra a minha alma. Isso equivale a dizer assim, Senhor, toma providência.
Aleluia. Abaixar. Nosso Deus é surpresa. Teu Deus é surpresa na terra, é surpresa na igreja, é surpresa na tua casa, é surpresa no teu comércio, é surpresa no teu trabalho, é surpresa no meio da tua família. Deus é Deus de surpresa. Ele é surpresa. Ele vai surpreender. Vocês se lembram que a Bíblia mostra que Deus é capaz de fazer coisas que a gente nem sequer pode imaginar. Às vezes a gente nem imagina que Deus é capaz de fazer certas coisas. E Deus faz, porque Ele é Deus de surpresa. Você não sabe que a Bíblia diz a surpresa que Ele fez aos seus discípulos, quando a tempestade em alto mar e o barco estava para afundar, e eles pedem socorro, e Jesus se levanta e acalma o vento, o mar, e segue uma grande bonança. Eles ficaram surpreendidos, admirados, porque eu não esperava isso. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, não é? Aleluia! Amassui! Não perca a esperança. Não perca a sua fé, minha irmã. Não perca a sua fé, meu irmão. Deus é Deus de providência. Camachan, abre bem a tua boca. Deus quer encher você. Aleluia. Às vezes, a gente bate numa porta e bate em outra porta e nada se resolve para nós. Porque nós que servimos a Deus precisamos entender que há momentos da nossa vida que somente Deus é quem pode nos tirar de situação difícil. Por mais que você use os seus próprios recursos, eu volto para a embarcação. Os discípulos só foram acordar Jesus depois que eles usaram tudo que eles puderam usar. Eles eram pescadores, eles conheciam o movimento do mar. Eles sabiam, né, que uma embarcação em alto mar, em uma tempestade, se ela for aliviada o peso da embarcação, melhora para a embarcação não afundar. Eu acredito que eles jogaram os pertences fora. Eles fizeram muita coisa. Eu acredito que eles gritaram e pediram também socorro a quem estava lá na beira da praia. Vem alguém nos ajudar aí. Eu tenho certeza, como eles procuraram sair daquela situação. Tem hora que a gente fica assim, procurando terra nos pés e não acha. Bate para um lado, bate para o outro, tenta de um jeito, tenta do outro, não é verdade? E fala com um, fala com o outro, mas não resolve. Porque tem momentos da nossa vida que somente Jeová, somente Ele, mais ninguém, é quem pode tirar a gente de situação difícil. Então, Davi era um homem que tinha, um músico, era um rei, era tudo, mas que tinha muita intimidade com Deus, e ele tinha consciência das coisas. E a gente precisa ter também consciência das coisas. Porque quando os problemas aparecem, geralmente há uma tendência humana de dizer, já sei, eu vou falar com Beltrano, não é? Não é assim? Eu falo com Beltrano. Hoje, as pessoas usam muito procurar, às vezes, um político, procurar um governante, etc., que dentro de uma orientação de Deus não está errado. Mas procura. Não é verdade? Ouça bem. E Davi era aquele homem guerreiro. Ele sabia resolver também suas dificuldades.
mas ele conhecia o que era para Deus resolver. E o que é para Deus resolver, a providência que é para Deus tomar, ninguém toma. Amém? Somente Ele é quem pode tomar a providência. E a gente precisa ter conhecimento disso. Aleluia! E o salmista viu aquela situação complicada e ele viu que não adiantava falar. Porque às vezes a pessoa diz, eu vou tomar satisfação, não é? Eu vou tomar satisfação e eu vou dizer a verdade para ela. Não é? Eu vou dizer a ela, ela está levantando falso comigo e eu vou dizer, mas não vai resolver, porque ela vai continuar sendo falsa, vai continuar sendo caluniadora, não vai resolver nada. Mas bota debaixo do teu joelho, em nome de Jesus, pede a Deus para Deus agir. Então Davi, ele tinha comunhão com Deus e ele entendia muito bem, aleluia, sobre luta na vida de crente. E então, ele deixou registrado para nós. Veja que coisa interessante, falando sobre o povo de Deus. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse Deus, ora diga Israel. No Salmo 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, quer dizer, quando as pessoas nos atacaram, elas então nos teriam engolido vivos. Aleluia. Há pessoas, irmão, que quando vê você, se pudesse lhe matava. Que quando vê você, se pudesse lhe engolia. Aleluia. Mas sabe por que é que ela não consegue? Porque Deus está do teu lado. Aleluia. Aramassuí. Você sabe por que foi que Saul não matou Davi? Porque Deus estava do lado de Saul. O Deus que estava do lado de Davi, melhor dizendo, o Deus que estava do lado de Davi, Ele está do teu lado também. É só você dar glória a Ele. Agora, Deus não livrou Davi do ataque. Entendeu? Das lanças, das investidas de Saul, não livrou. Mas livrou, aleluia, dele ser ferido. Então, ele disse, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Está vendo aí? Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. O laço quebrou-se. Anabaxaia. O laço quebrou-se. Veja bem. Nada se quebra por si mesmo. Nada se quebra por si mesmo. Aleluia. Uma coisa, para se quebrar, teve uma força sobre ela. Amém? Um galho do mato, para se quebrar, teve uma força do vento. Aleluia. Está entendendo? Teve uma força maior. Por isso que quebrou. Glória a Deus. Um banco que se quebrar, é porque é o peso do povo, não é verdade? Quebrou o banco. Então o texto diz, o laço quebrou-se.
Alguém quebrou o laço. E quem quebra o laço é Deus. Aleluia. Ele disse, o laço quebrou. Está dizendo, Deus quebrou o laço e nós escapamos. Abre a tua boca e dá glória ao nome de Jesus. Abaixando arabacá. Aleluia. Calúnia é laço. Levantamento de falso é laço. Mentira é laço. Aleluia. Mas Deus quebrou o laço hoje, aqui, agora. Camachandarabacá. Abre a tua boca e dá glória ao nome de Jesus. Deus quebrou o laço. Deus quebrou o laço. Aleluia. Aleluia. Laço é armadilha. Laço é armadilha. Deus quebrou. Sabe por quê? Porque o salmista também disse assim, é Ele e ninguém mais. É Ele que faz cessar as guerras. Olha que Ele faz cessar as guerras. Eu falei aqui que nada se quebra por si mesmo. Ele faz cessar as guerras. E Ele quebra o arco. Não é, Joviana? Ele quebra o arco. Glória a Deus. Veja bem. Ele quebra o arco. Quebra o laço. Aleluia. Corta a lança e queima os carros no fogo. Camansuíta manabaxaia. Vamos ficar em pé agora e cada um vai apresentar a sua queixa a Deus. Aleluia! Apresente sua queixa a Deus agora. Apresente sua queixa a Deus, porque você vai dizer, na minha angústia, eu orei ao Senhor naquela manhã e Ele me ouviu. Ore comigo, solte a sua voz e ore, nosso Deus e nosso Pai. Camansui tamanabaxaia. Tu és o Deus que, aleluia, quebra o laço, meu Pai. Damã, aleluia. Tu és o Deus que quebra o laço, corta a lança. Queima os carros no fogo, meu Pai, da machaia, e dá vitória ao teu povo. O Senhor é aquele que ouve a voz daquele que clama, Senhor. Aleluia, cada um está apresentando a sua luta, a sua dificuldade, a perseguição com que o inimigo tem perseguido, às vezes usando pessoas, aleluia, que querem estragar a nossa vida e impedir que a gente seja feliz, meu Pai. Mas há poder no sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. Senhor, livra, Senhor, a nossa alma dos lábios mentirosos. Livra a nossa alma da língua enganadora. Toma providência, meu Deus, aleluia. Toma providência. Sim, meu Deus, e nos leva em paz, em nome de Jesus. Dabaia, Xandarabacaia, Remanarassúria. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém.